Olá, gente. Como prometido, eu vou postar vídeos, sobre os assuntos que eu não tô conseguindo dar em salas de aula por conta do tempo e por conta de todo esse período da quarentena. Diferente das videoaulas que eu já tinha feito com vocês no período online, que a gente estava no remoto, dessa vez eu vou fazer nesse modelo mesmo, conversando com vocês, explicando. E aí é necessário vocês, se puderem, ter o material, anotarem o que eu estou falando para vocês estudarem, porque eu irei passar atividades para vocês relacionadas a esse conteúdo, que é para a gente conseguir mesmo trabalhar todos os conteúdos do livro sem problema, sem complicação, tá bem? E aqui no nono ano, a gente vai trabalhar China, aqui por meio de videoaulas. Eu vou tentar fazer uma videoaula por tema, por capítulo. E que essas videoaulas não ultrapassem 10 minutos. Então essa é a minha meta, para não falar e não ficar muito cansativo para vocês. Cada uma das aulas vai ter no máximo 10 minutos. E essa primeira aula aqui é China e Economia, tá bem? É um assunto extremamente importante. Esse primeiro tema aqui é um dos mais importantes da unidade, que no caso é a unidade 6, Nós já estamos trabalhando a unidade 7, que é Japão. E é isso, nós vamos começar a falar sobre a economia da China e eu acho que todos nós já temos uma ideia pré-concebida do que é o papel da China na economia mundial atualmente. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as relações comerciais da China com o Brasil e como a China cresce, economicamente atualmente, ela tem uma certa importância. Mas é necessário entender como esse processo se deu. Hoje em dia a China ela tem um alto crescimento econômico. Em 2026 ela tem uma meta. Existe, estudos que dizem que em 2026 a China vai ser a maior economia do mundo. Então a gente tem muitos olhares voltados mesmo para a China e é importante entender isso. Pois nem sempre foi assim, tá certo? Nem sempre a China ela teve essa importância econômica mundial, ela tem um passado bem ali relacionado ao comunismo da União Soviética, e todo mundo sabe que o capitalismo que permite mais um desenvolvimento econômico. Então, como é que a China pode desenvolver economicamente se ela tem esse passado comunista? É mais ou menos isso aqui que a gente vai falar agora no início da aula. Então, no século XIX, a China é uma civilização milenar, tá? Ela existe há muito tempo. O Império Chinês foi uma das primeiras civilizações do mundo. Tem as suas tradições, que até hoje existe na população essas tradições milenar. Mas no século XIX, até então ela era isolada, e no século XIX ela começa a se abrir para estrangeiros. E ela passa ali por diversos processos de exploração de portugueses. Depois os ingleses também exploram a China. Teve a Guerra do Ópio, que a Inglaterra obrigou a China a comprar ópio. O ópio é um tipo de droga que é extremamente nocivo para a população, ou seja, a China foi bem explorada ali no século XIX. E no final do século XIX, depois de tudo isso, portugueses, ingleses explorando a China, a gente tem a invasão japonesa. Os japoneses, a gente está vendo isso no capítulo da unidade de Japão. O Japão passou por um processo de expansionismo, imperialismo japonês, e ele invade a China, que tem muitos recursos naturais, e isso acaba se tornando um marco, para a China, porque a população ela fica extremamente satisfeita com essa exploração. E na China existiam dois partidos no início do século XX, um mais nacionalista e o outro mais comunista. Esses dois partidos eles divergiam, mas eles se unem para acabar com essa influência estrangeira. Só que depois que eles acabam, expulsam o Japão, acontece ali a expulsão do Japão, esses dois partidos eles entram em conflito pelo poder, tá certo? Isso vai culminar no século XX, numa guerra civil, e em 1948 vai acontecer a Revolução Comunista Chinesa, porque o Partido Comunista vence essa disputa de poder dentro da China. Tanto que o partido que era mais capitalista, esses políticos eles saem para Taiwan, que é uma ilhazinha que fica perto da China. Então Taiwan meio que é separada da China por conta disso. Os políticos capitalistas vão para Taiwan e a China continental ela fica ali
sob o domínio desses comunistas, que é liderado por Mao Tse Tung. E a era Mao Tse Tung, tá? Ela é marcada por algumas características que eu iria explicar para vocês. Primeiro, as comunas populares. Ele acreditava que a China ia desenvolver se ele criasse fazendas comunitárias para os chineses, aonde os chineses iam produzir tudo que era necessário para eles dentro daquelas fazendas que eram coletivas, tá? E a partir das comunas populares, ele cria um plano na metade da década de 50, que é grande salto para frente, aonde ele quer que essas comunas populares sejam totalmente autossuficientes. E assim, essa população iria desenvolver produzindo ali nas comunas populares seu alimento, tudo que elas precisavam. Obviamente isso não deu certo, né? Então, esse grande salto para frente, na verdade, teve um efeito totalmente contrário, pois depois disso, no final da década de 50 e início da década de 60, lá em 1960 e 61, acontece a Grande Fome na China, que é basicamente os chineses sofrendo aí com falta de alimentos por causa do grande salto para frente, que foi a implementação massiva dessas comunas populares, que não era suficiente para suprir as necessidades dos chineses. E aí o Mao Tse Tung, a população ficou insatisfeita com o governo dele, e em 1966 ele cria a Revolução Cultural. O que é a Revolução Cultural? Os jovens começam nas escolas serem ensinados a amar o Mao Tse Tung, a amar o socialismo, a defender, a perseguir as pessoas que são contra o imperador, o Mao Tse Tung, né? E olha só, né? A gente tem aí as pessoas defendendo o Mao Tse Tung. E até hoje, né, na China, eles ainda têm um certo respeito com relação ao Mao Tse Tung, apesar de todo esse passado em que ele prejudicou a China com suas más decisões. Mas aconteceu meio que uma lavagem cerebral com a Revolução Cultural, tá certo? E aí ele consegue ficar no poder até 1976, por causa dessa militância que existe aí dos chineses defendendo ele, graças à Revolução Cultural. E em 1978 a gente tem aí no poder o Deng Xiaoping, né, que ele é do mesmo partido que o Mao Tse Tung, tá? É o Partido Comunista Chinês, até hoje é o mesmo partido, é uma ditadura, né, porque não existe uma democracia, dentro do partido que eles escolhem o representante para a China. E o Mao Tse Tung não queria ele, queria outro que tinha, assim, as mesmas ideias revolucionárias e extremistas dele, mas o partido resolveu colocar o Deng, que ele é menos exagerado, assim, nas suas ideias socialista. Ele era socialista, mas ele era mais flexível. E é graças a ele que acontecem as reformas. Essas reformas que vão garantir hoje que a China seja uma economia importante, desenvolvida, em crescimento. E o que essas reformas que ele fez? Ele fez diversas projetos de investimento para infraestrutura, energia. A usina de Três Gargantas na China foi ali um dos projetos do Deng. A gente tem as zonas econômicas especiais, que é áreas onde a terra é muito barata, e isso atrai muitas indústrias, a mão de obra chinesa é muito barata. Ele faz com que as leis trabalhistas não sejam tão exigentes, e aí isso acaba favorecendo os donos das indústrias, o que atrai e faz com que a China seja ali um país extremamente atrativo para as indústrias, o que permite aí o desenvolvimento da China. Mas é importante vocês entenderem que essas reformas deles foram várias, tá? Reformas de infraestrutura. Ele cria aí a questão da energia com a usina de Três Gargantas, ele cria uma infraestrutura para receber a indústria. Rodovias e meios de transporte, uma série de coisas mesmo que vai permitir que a indústria seja atraída para a China. Então é importante vocês compreenderem que esse processo que se deu de desenvolvimento da China foi graças a essa mudança de percepção que a China vai ter em relação ao capitalismo, né? Ele continua sendo uma sociedade socialista, mas ele cria ali todas as mudanças que permitem aí
uma atração das indústrias para o seu território. E ele atrai dessa forma, fazendo todas essas reformas, essa modernização, essas mudanças de infraestrutura dentro da China que tornam a China extremamente atrativa, tá bem? É bem resumido mesmo, gente, mas eu acho que eu consegui passar as informações mais importantes para vocês. E é isso, tá certo? Vou tentar não ultrapassar nunca 10 minutos aí. Já ultrapassei, né? Mas foi só um pouquinho. E aí no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a população da China.